Hebreus, capítulo de número 13. E eu gostaria de te dizer que Deus tem promessas para a sua vida. Creia nisso. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em algumas versões, eternamente. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração, fala ao coração dos Teus filhos nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o livro de Hebreus, ele foi escrito para o povo judeu, para as pessoas que moravam em toda a região da Judéia, e também para os cristãos judeus que estavam distantes da sua terra, que estavam longe da sua terra, que estavam morando em territórios longínquos, dominados por Roma. Esses irmãos que estavam morando longe de sua terra, estavam sofrendo muito por causa da perseguição romana. Alguns vinham até a morrer, tão somente por declarar o nome do Senhor Jesus Cristo. O amor a Cristo, o amor à palavra de Deus, fazia com que os nossos irmãos cristãos judeus fossem oprimidos, fossem perseguidos e insistentemente mortos por Roma, tão somente porque eles confessavam a Cristo como seu Senhor e Salvador. No capítulo de número 11 da Epístola aos Hebreus, vamos ver uma palavra de consolo para esses irmãos. Não sabemos quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Muitos teólogos dão a Paulo, falam que Paulo foi o escritor da carta de Hebreus, embora isso não seja comprovado e não seja aceito por muitos também. Mas verdade é que o homem inspirado por Deus que escreveu esse livro, no capítulo de número 11, ele faz uma dedicação especial de consolo a todos os seus anfitriões, a todos os seus co-irmãos que estavam distante das suas terras, sendo perseguidos, humilhados, maltratados e mortos por amor a Cristo. O objetivo do escritor do livro de Hebreus é firmar esses irmãos na fé. Não só levar uma palavra de consolo, mas também levar uma mensagem que fortalecesse a fé dos seus irmãos. E a base que o escritor vai usar, o argumento mais forte que o escritor vai usar para fortalecer os nossos irmãos na fé, é justamente o texto que nós lemos, que vai dizer que Jesus Cristo, ele não muda. E ele vai expressar para os seus irmãos, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo hoje, o mesmo ontem e será o mesmo para todo o sempre. Entendendo que o nosso Deus poderoso não muda e que Ele é eterno, esse texto vai nos revelar a divindade de Cristo. Cristo não muda, Cristo é eterno. E isso nos revela a divindade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia de uma forma mais atenta, nós vamos perceber e entender que a Bíblia apresenta Deus como um ser divino, eterno e imutável. Deus, ele não muda. Salmos de número 102, no 24 e 27, ele vai dizer assim: Deus meu,
Não me leves na metade da minha vida, tu cujo ano se estende por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupas os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6, vai dizer que, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, ó Israel, em algumas versões, por isso vocês, ó filhos de Jacó, não foram destruídos. Porque o amor de Deus, que estava sobre a vida de Abraão lá no início, ainda está sobre aquele povo, porque Deus não mudou, Deus não muda, Deus não vai mudar. O amor do Senhor não muda sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos amou ontem, Ele nos ama hoje, Ele nos amará. O interessante, meus irmãos, é que quando Deus fala para Moisés lá no Êxodo, mensagem conhecida pelos irmãos, texto conhecido pelos irmãos, quando Ele vai se apresentar para Moisés, Ele vai dizer o quê? Eu sou. Aquela apresentação de Deus para Moisés é a maior revelação de Deus para o homem no Antigo Testamento, quando ele olha para Moisés e fala assim, eu sou. O que Deus está querendo dizer para Moisés? Deus está dizendo para Moisés que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Deus majestoso, o Deus que pode todas as coisas. O Deus que era ontem, que é hoje, que será amanhã, o Deus da provisão, o Deus que move o impossível, o Deus que é na sua vida aquilo que você precisar que Ele seja. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés quando Ele se revela para Moisés. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo de número 4, quando Ele vai ter um diálogo com a mulher samaritana, Ele vai se apresentar para ela, dizendo para ela, eu sou o Messias que você está esperando, eu sou o Cristo das promessas, eu sou o Cristo que haveria de vir. E o termo que Jesus usa para se apresentar para aquela mulher, a palavra que Jesus usa, é a mesma palavra que Deus usou quando se apresentou para Moisés. O que Jesus Cristo está dizendo para aquela mulher é, eu sou para a sua vida o que você precisar que eu seja. E essa é a palavra que Deus traz para as nossas vidas ainda nos dias de hoje. Essa é a palavra que Deus traz para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus é para a sua vida aquilo que você precisar que Ele seja. Basta você ter fé, basta você acreditar. Porque existem promessas de Deus sobre a sua vida. Existem promessas de Jesus sobre a sua vida. E eu gostaria de, nesta noite, trazer 4 promessas que Jesus fez e que está sobre a sua vida. A primeira promessa é que Ele te cura. A segunda promessa é que Ele te enche da presença dEle através do teu Santo Espírito. A terceira promessa é que Ele te salva. E a 4ª promessa é que Ele voltará. Aleluias. Há 46 anos esta igreja está pregando que Jesus irá voltar. E muitas pessoas aqui já foram salvas por este evangelho que muda vidas. Muitas pessoas que não estão mais em nosso meio, que Deus soprou para outras cidades, que Deus soprou para outros lugares. Muitas pessoas que já estão na glória com o Senhor, esperando para no grande dia ressuscitar para se encontrar com Ele nos ares, mas que deixou o testemunho da promessa de Deus sobre as suas vidas. E o testemunho dessas pessoas, o testemunho de vocês, meus irmãos, o testemunho das multidões de crentes que compartilham da mesma promessa dos nossos irmãos de outras igrejas e de outras denominações que também estão aguardando a promessa se cumprir, testemunha
a verdade de que um dia Jesus irá voltar. Os milagres de Jesus certamente atestam e dão testemunho também da salvação que há em Cristo Jesus. E tudo o que Deus fez, todo o plano arquitetado por Deus e realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso foi para te salvar. Tudo isso foi para que um dia você estivesse ou venha a estar nos céus com Ele. O interessante, meus irmãos, é que quando nós contamos ou falamos acerca dos milagres de Cristo, quando nós compartilhamos algo de especial, algo de impossível que Deus realizou nas nossas vidas, quando nós observamos algo tremendo na nossa igreja, seja coletivamente ou seja individualmente, que Deus tem feito em nosso meio, nós adoramos a Ele, nós agradecemos a Ele, nós glorificamos e exaltamos o santo nome dEle por tudo que Ele tem feito, e muitas vezes nós também festejamos, comemoramos, e tudo isso aqui na terra. Mas a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que quando um pecador reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e se arrepende dos seus maus caminhos, a festa não é aqui na terra, a festa é lá no céu. Estou te falando isso para que você entenda a importância que Deus dá quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando o assunto é salvação, o Deus Salvador, o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai tratar no coletivo, Ele vai tratar no individual. Ele vai tratar de uma forma toda especial com aquela pessoa, com aquela casa que recebeu o Senhor Jesus. Trago um texto bíblico para colaborar com o que eu estou dizendo para a igreja. Em Lucas, capítulo de número 19, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, as palavras de Jesus para aquele homem é: hoje veio salvação para a sua casa. Hoje chegou salvação para a sua casa, aleluia, disse Jesus. O plano de excelência de Jesus é salvar a sua alma. O plano de excelência de Jesus é te levar para o céu. Paulo aos Romanos vai dizer que se você confessar isso com a sua boca e crer verdadeiramente com o seu coração, você será salvo. Observe, meus queridos e amados irmãos, que aqui não está sendo colocada condição alguma. Paulo simplesmente fala: creia no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração e confesse com a sua boca, e você achará salvação em Cristo Jesus. Aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, Paulo vai dizer: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não depende, nunca dependeu do homem. O mérito não é humano. Religião nenhuma, denominação nenhuma traz salvação para a vida de ninguém. É Jesus. A salvação vem de Jesus, o Cristo. O salmista vai dizer no Salmo de número 40, que homem nenhum pode pagar por sua salvação. Não existe dinheiro no mundo que pague pela alma de ninguém. É dom de Deus, é gratuito, é poder de Deus na sua vida. A salvação que você tem, dada por Jesus, é poder de Deus na sua vida. Aleluia! E você faz parte desse plano. Você faz parte do plano de Deus. Ele te ama e Ele quer te salvar e Ele quer te levar para o céu. Você é importante para o Senhor. Às vezes nós não nos achamos tão importantes assim. Às vezes nós nos desmerecemos e até pensamos: eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada, qual é o meu papel nesse mundo? Nesta noite eu gostaria de te dizer que você é importante para Deus.
que Jesus morreu pela sua vida. E quando você tem um pensamento desse, você está pecando contra o Senhor. Então, se você já pensou isso, peça perdão a Deus. Porque você é importante para o Senhor. A ponto dele ter dado a própria vida dele, por amor de você. Você é importante para o Senhor. Todo o sucesso do mundo se perde. A maior promessa de Deus não foi para que nós, filhos de Deus, venhamos a ter sucesso aqui nessa terra, não, porque o sucesso se perde. A traça come tudo, o tempo acaba com tudo. Deixe uma casa fechada, por mais bonita e por mais bela que ela seja, por 10 anos. A casa vai se acabar. E tudo que está dentro dela vai se perder. Nossas roupas se acabam. Nosso corpo se acaba, mas o amor que Deus tem pela sua vida, esse é eterno. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Então esteja mais preocupado com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, que é o que verdadeiramente importa para a sua vida. O resto é tudo passageiro. O resto vai ficar tudo. O carro novo fica, a casa bonita fica, as roupas elegantes ficam. E a sua alma, que é o que Jesus quer salvar, para onde ela irá? A maior promessa de Deus para a sua vida é a salvação. Se agarre nessa esperança. Tenha fé e certeza nesse propósito. Outra promessa de Deus para a sua vida, e essa é bem conhecida pela igreja, lá no início de todas as coisas, lá nos tempos dos primórdios, onde tudo começou. Deus traz cura para a sua vida. Deus, Ele te cura. Jesus, Ele te cura. E eu creio que enquanto eu estou ministrando essa mensagem, Deus pode te curar. Se você está precisando de cura, tenha fé, creia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus cura através da sua palavra e Deus cura através do nome de Jesus. Então, se você tiver fé na palavra que vem através do nome de Jesus, você recebe a sua cura. Aleluias! Isaías capítulo de número 53, a partir do versículo de número 4, é uma profecia bem conhecida do povo de Deus, e ela vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Muitas pessoas nos dias de hoje não acreditam mais nos milagres de Jesus. Alguns dizem que os milagres de Jesus foi para aquela época. A incredulidade e a falta de fé está tomando conta do coração do homem. O amor tem se esfriado, e por se esfriar o amor, as pessoas têm deixado de acreditar no poder de Deus. Mas a verdade é que aqueles que acreditam no Senhor ainda têm visto o sobrenatural acontecer. Quando Isaías ele vai profetizar acerca de Jesus, e ele vai falar que ele cura as enfermidades, Isaías aqui está falando das doenças físicas. Jesus cura doenças físicas. Quando Isaías vai falar de dores, Isaías está falando e profetizando acerca de doenças sentimentais, doenças do coração, doenças da alma. Jesus cura. Quando Isaías vai falar em transgressões, ele está falando de doenças morais, o pecado que destrói o homem. Quando Isaías vai falar de iniquidades, Isaías vai falar de doenças espirituais.
Jesus, ele renova, ele fortalece o seu espírito. Jesus, ele cura as enfermidades que têm te perturbado, as enfermidades que têm te tirado a paz. O Deus que essa igreja prega há quase 50 anos continua curando. Deus, ele sempre curou. Deus, ele sempre manifestou o seu poder através do milagre da cura. Deus, através de Elias, curou o filho da mulher na cidade de Serepta. Deus, através de Eliseu, curou o filho da Sulamita. Deus, através de uma palavra profética e da fé de Ezequias, Deus levou cura para aquele homem, ele acrescentou mais 15 anos na sua vida. Mas como nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando de Jesus, e nós estamos falando da dispensação da graça, que é o que nós vivemos nos dias de hoje, eu gostaria de te dizer que Jesus, ele cura. Jesus, quando está indo para a cidade de Jericó, entrando na cidade, ele vai curar um cego. Ele passa pela cidade, saindo do outro lado da cidade, ele vai curar agora 2 cegos. Na cidade de Jerusalém, ele cura um leproso. Quando ele está saindo da cidade de Jerusalém, ele vai curar 10 leprosos. E para todos esses, ele também levou uma palavra de salvação. E Naim, quando ele está andando pelas ruas, e uma multidão está o seguindo, ele se encontra, bate de frente com um velório. As pessoas vinham carregando um caixão. Uma mãe desesperada, chorando atrás, ali estava, e Jesus cura o filho dela. Quando Jesus vai até Betânia, e ele se coloca diante do túmulo de um homem que há 4 dias estava ali apodrecendo pela palavra. Aquele homem sai do túmulo, vivo, para a glória do nosso Deus. Em Cafarnaum, a casa estava cheia, parecia impossível entrar, as pessoas estavam aglomeradas, mas ao descer um homem pelo telhado, Jesus também leva a cura para aquela família. O ministério de Jesus foi um ministério de cura, mas também foi um ministério de salvação. Por que haveria de ser diferente com você nesta noite, meu irmão? Quando Jesus ele é praticamente expulso de uma cidade, ele pega um barco, ele atravessa para o outro lado, e outra multidão está ali esperando, e ele decide ir para a casa de alguém para curar uma menina que estava enferma. No caminho ele cura uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. Chegando na casa do chefe da sinagoga, de uma autoridade daquela cidade, a sua filha não está mais viva, ele ressuscita aquela garota. Gostaria de te dizer nesta noite, meus irmãos, que o poder do nome de Jesus ainda traz cura, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo amanhã. Aleluia! Jesus Cristo cura, e se você tiver fé, Ele cura você hoje, agora. É só você acreditar. Porque o poder não é do pastor, o poder não é de nenhuma autoridade eclesiástica, o poder é o nome de Jesus. E a mesma autoridade, acredite nisso, meu irmão. Muitas pessoas não entendem isso, mas a mesma autoridade que algum homem que você julgue importante no meio evangélico, no meio cristão tem, você tem pelo poder do nome de Jesus. A mesma autoridade que um homem importante tem, que você julgue importante, de colocar a mão sobre a vida de alguém e ser liberado cura, você também tem, porque não vem do homem, é dom de Deus, vem do nome de Jesus. Então, se Deus falar ao seu coração pelo poder da palavra de Deus, ore pela vida de alguém. Pelo poder do nome de Jesus, ore pela vida de alguém. E a cura se manifestará. E eu profetizo nesta noite que a cura está sobre a sua vida, a cura está sobre a sua família, em nome de Jesus. Porque o poder vem
de Deus. Jesus, ele te salva, Jesus, ele te cura. Em terceiro lugar, a promessa, a presença de Deus está sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E no dia que o Espírito desceu e as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, as pessoas não entendiam que mover era aquele, o homem de Deus levanta a sua voz e fala: calma, eu sei o que está acontecendo. Vocês lembram do que foi profetizado? Que nos últimos dias ele derramaria o seu poder. É o poder dele descendo sobre as nossas vidas. E o poder de Deus que desceu em Atos, lá no Pentecostes, ainda está nas nossas vidas nos dias de hoje. É ele que nos move. É ele que testifica a nossa fé. É ele que nos leva a nos entregar a Jesus Cristo. É a presença de Deus que habita em nossas vidas. Meus irmãos, a proteção de Deus está sobre a sua vida. A presença do Senhor habita em você e te enche. Deixe a presença do Senhor ser abundante na sua vida. Deixe a presença do Senhor transbordar na sua vida. É isso que é o fogo do Espírito. Isso que é ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é só falar em línguas. Falar em línguas é uma evidência do Espírito. Falar em línguas é um dom do Espírito. Ser batizado no Espírito Santo é permitir que a presença de Deus te encha e seja abundante na sua vida. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é o mundo está caindo ao seu redor e você dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Ser batizado no Espírito Santo é você estar morrendo e você dizer: aleluia, porque eu vou me encontrar com o meu Salvador. Graças a Deus, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. A minha promessa não é aqui, a minha promessa é com Ele. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A quarta promessa que está sobre a tua vida, meu irmão: Ele vai voltar. Jesus vai voltar. A Bíblia profetizou sobre a primeira vinda do Cristo. A Bíblia falou que o Messias iria vir ao mundo para salvar a humanidade. E essa promessa de Cristo se cumpriu. E eu creio com todas as minhas forças que a segunda vinda de Cristo também acontecerá. A palavra do Senhor fala em João, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 2, que na minha casa há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, e eu irei para preparar lugar para vocês, e quando o lugar estiver preparado, eu voltarei, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Seus discípulos estavam desesperados, ansiosos, tristes. E Jesus reúne todos eles e fala: senta aqui. Quanto tempo nós estamos juntos? Deixa eu falar uma coisa para vocês de uma vez por todas. Eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar. E um dia eu voltarei e vocês estarão comigo. E essa é a promessa de Deus para a igreja, essa é a promessa de Deus para a tua vida. Jesus Cristo vai voltar. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, sinta a alegria da presença de Deus na sua vida. Sinta a paz de Cristo te enchendo.